Sejam bem-vindos à aula da segunda lei de Ohm. Quando observamos circuitos que possuem grandes comprimentos, a queda de tensão em função do comprimento do condutor é um ponto fundamental no estudo. A segunda lei de Ohm nos permite calcular a resistência elétrica de um condutor homogêneo e de seção transversal constante, sendo que a resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua seção transversal. O valor final da resistência também depende da temperatura e do material que é feito o condutor. A fórmula da segunda lei de Ohm é R é igual a ρ vezes L dividido por S, onde R é a resistência elétrica, ρ é a resistividade elétrica do material, L é o comprimento do condutor e S é a área da seção transversal do condutor. Exemplo 1. Cálculo da resistência de um condutor de cobre. Considerando a resistividade 0,0178 Ohm mm², com 20 metros de comprimento e 1,5 mm² de área. Solução. Primeiro passo. Identificar e extrair da questão as informações necessárias para a aplicação da fórmula. O ρ é igual a 0,0178, L igual a 20, S igual a 1,5. Segundo passo. Após a substituição dos valores, será necessário efetuar a multiplicação e em seguida a divisão, para que os valores da resistência possam ser calculados. R é igual a 0,2373 Ohm. Vamos ver agora como se calcula a área de um condutor de cobre? Exemplo 2. Considerando a resistividade 0,0178, com 200 metros de comprimento, sobre o qual percorre uma corrente de 70 amperes, para que a queda de tensão seja menor que 3,5%, considerando a tensão de referência 220 volts. Solução. Primeiro passo. Converter a queda de tensão em porcentagem para a queda de tensão em volts. Para isso é necessário multiplicar a porcentagem pela tensão de referência. V é igual a 0,035 vezes 220. V é igual a 7,5 volts. Segundo passo. Com o valor da tensão, iremos aplicar a lei de Ohm para calcular o valor da resistência através da equação R é igual a V sobre I. Terceiro passo. Substituindo os valores de tensão e corrente elétrica, iremos encontrar o valor da resistência que o cabo pode possuir para que a queda de tensão seja menor que 3,5%. Essa resistência é de 0,11 Ohm. Quarto passo. Com o valor da resistência, podemos aplicar a segunda lei de Ohm para encontrar o valor da área com a seguinte equação. S é igual a ρ vezes L sobre R. Quinto passo. Com a fórmula organizada, será necessário substituir os valores de resistividade, comprimento e resistência e efetuar as operações. S tem que ser maior ou igual que 32,36 mm². Sexto passo. Para que a queda de tensão seja menor que 3,5%, o cabo deve ter área maior ou igual a 32,36 mm². Como este não é um valor comercial de cabo elétrico, em caso de aplicação prática será adotada a seção imediatamente superior. Isto conclui a nossa aula sobre segunda lei de Ohm. Como você pode ver, ela é aplicada quando é necessário calcular a resistência de um condutor. Até a próxima aula!